Pronto, bora continuar. Ainda dentro de empresa pública e sociedade de economia mista, professor, a organização administrativa não acaba nunca. É longo. É longo, mas você vai ver que você entendendo bem a organização administrativa, você entende bem todos os assuntos. E onde é que a gente está? O desenho já vai mostrar onde a gente está. Vem comigo que fica mais fácil. Então, vindo para cá, perceba o seguinte, ó. As empresas estatais, a gente já sabe que elas adotam um regime de direito privado, mas elas usam algumas normas de direito público. Vamos só colocar aqui o exemplo de algumas empresas estatais para poder facilitar a nossa vida. Só para exemplificar. Exemplo de empresa estatal que presta serviço público. Vou pegar, logicamente, como exemplo, os Correios, até porque em relação aos Correios já tem decisão do STF, do Supremo Tribunal Federal. E que presta atividade econômica, vou botar, deixa eu ver quem... Pronto, a Caixa Econômica. Então, vamos botar a Caixa Econômica Federal. Só para a gente poder ter um exemplo aqui. Perceba o seguinte, caiu na sua prova falando em empresas estatais, você vai dizer que o regime das empresas estatais é um regime de direito privado. Mas você também já sabe o seguinte, que apesar do regime ser de direito privado, eu uso algumas normas de direito público. Então, uso algumas normas de direito público. Por exemplo, vamos fazer um paralelo aqui que vai facilitar. Para entrar, por exemplo, nos Correios, eu tenho que ser aprovada previamente em um quê, pessoal? Isso, tem que ser aprovada previamente em um concurso público. Perceba que concurso público é uma norma de direito público que existe nas empresas estatais, apesar de o regime delas ser de direito privado. Vamos pensar agora em relação aqui, ó, à Caixa Econômica. Para entrar na Caixa Econômica, que é uma empresa pública que desempenha atividade econômica, perceba que eu também vou ter que prestar um concurso público. Então, veja claramente que é uma norma de direito público que é usada tanto em relação àquelas empresas estatais que prestam serviço público, quanto em relação àquelas que desempenham atividade econômica. Vamos pensar em mais coisa. Os Correios, quando querem adquirir algo, podem comprar da marca que quiser, pelo preço que quiser, como quiser? Não, porque a regra é que eles vão ter que realizar uma prévia licitação, assim como a Caixa Econômica, assim como o Banco do Brasil, por exemplo. Então, vão ter que realizar uma prévia licitação. É mais uma norma de direito público que se aplica aos dois. Só que agora eu vou começar com algumas diferenças, tomando como base essa decisão aqui, ó, do Supremo Tribunal Federal. O que o Supremo Tribunal Federal disse? Como os Correios prestam um serviço público, e até o Supremo enfatizou que no caso dos Correios, eles prestam em serviço de monopólio, já que não tem concorrência, o Supremo estendeu aos Correios a imunidade a impostos em relação às atividades fim. Deu para entender ali o fim, né? Pronto, valeu a intenção. Em relação às atividades fim. Ou seja, como os Correios estão prestando o serviço público, que é o serviço postal, e nem sequer tem concorrência, como eles agem, característica de monopólio, em relação às atividades fins dos Correios, foi estendido para eles a imunidade a impostos, para que esse serviço público venha a ser prestado da melhor forma possível. Tranquilo? Agora vamos pensar aqui, ó. Caixa Econômica, Banco do Brasil e todas as outras empresas estatais que desempenham atividade econômica, elas são imunes a impostos ou elas pagam impostos? Pagam. Então perceba que é uma regra que não foi estendida. Esse X aqui, ó, é para dizer que não foi estendida essa imunidade a impostos às empresas estatais que desempenham atividade econômica. Beleza até aí? Vê um outro ponto? Um outro ponto é o seguinte, ó. Veio o STF e nessa decisão dos Correios disse que os bens dos Correios, eles são inalienáveis, imprescritíveis e impenhoráveis. Lembra disso, inalienável, imprescritível e impenhorável, que a gente já estudou? Ou seja, os bens dos Correios foram equiparados
a bens o quê? Públicos, porque se eles são inalienáveis, imprescritíveis e impenhoráveis, eles têm a característica dos bens públicos. Já a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, não tem esse privilégio. Então perceba o seguinte, ó, caiu na sua prova perguntando pelas empresas estatais, saiba que o regime delas é de direito privado. Mas saiba também que nas duas eu uso normas de direito público. Só que perceba claramente o seguinte, ó, essas normas de direito público aparecem em uma quantidade um pouco maior quando elas são prestadoras de serviço público e em uma quantidade um pouco menor quando elas desempenham atividade econômica. Então, cuidado até com alguns livros que possam vir a falar o seguinte, ó, que a empresa pública que presta serviço público, ela vai ter o regime de direito público. Não é assim que é cobrado em concurso, tá? Todas as empresas estatais, sejam elas prestadoras de serviço público, sejam elas desempenhadoras de atividade econômica, o regime é de direito privado. Só que nas duas eu uso algumas normas de direito público. Só que essas normas aparecem em uma quantidade um pouco maior quando se é prestadora de serviço público, em uma quantidade um pouco menor quando se desempenha uma atividade econômica, ou seja, os Correios, por serem uma empresa pública prestadora de serviço público, recebem uma quantidade maior de normas de direito público que, por exemplo, a Caixa Econômica e o Banco do Brasil, já que elas desempenham essa atividade econômica. Mas nas duas, o regime é direito privado, nas duas, o regime pode ser chamado de híbrido. Beleza até esse ponto? Então, era isso do regime que eu queria falar para vocês. Então, a gente já falou de duas características. As duas, empresa pública e sociedade de economia mista, têm o regime de direito privado. As duas são autorizadas por lei, posteriormente têm de ser registradas para adquirir a personalidade. Tem até uma característica em comum que eu não coloquei ali, porque não precisa. As duas, empresa pública e sociedade de economia mista, pertencem à administração indireta. Mas isso daí é tão bobo que eu nem coloquei mais aqui. Tranquilo até esse ponto, pessoal? Então, vamos voltar para o material. Voltando para cá, a gente vai poder pegar, dê um print aí nessa tela, copia em casa, salva esse desenho, ele ficou bem bonito. Salva esse desenho aí, bota na parede do teu quarto, não liga se tua mãe está reclamando, não é isso que seu quarto está parecendo um circo, o que importa é passar. Aí a gente volta para a nossa tabela. Voltando para a nossa tabela, eu quero que você perceba o seguinte, ó. Por que que o nome desse negócio é empresa pública? É empresa pública porque todo o capital que existe em uma empresa pública é capital público, ou seja, só se admite dinheiro público em empresa pública, não se admite dinheiro privado. Vamos já fazer o paralelo daqui, ó. Já quando eu tenho sociedade de economia mista, mista é misturado, misturado público com privado. Então, se aceita dinheiro privado, se aceita. Só que a maioria do capital fica nas mãos do setor público. Vou logo colocar uma informação que é a seguinte, ó. Quando se fala em maioria, maioria é 50% mais 1. Então, aqui eu tenho a maioria. Então, em sociedade de economia mista, se admite o capital privado, mas a maioria desse capital vai ser de capital público. Vamos falar um pouco disso daí, ó. Vamos pegar o exemplo da Caixa Econômica. Caixa Econômica é uma empresa pública. Digamos que eu, Ana Cláudia, sou rica, muito rica. Eu sempre falo isso na esperança de um Deus, né, de um dia Deus abençoar essa minha frase. Então, eu sou rica, muito rica. Posso comprar uma parte da Caixa Econômica para mim? Nunca. Porque Caixa Econômica é empresa pública. E na empresa pública só se admite capital público. Mesmo que eu venha a ser muito rica, eu não vou poder comprar a Caixa Econômica, porque na empresa pública não se admite a participação de capital privado. Aí uma vez um aluno chegou para mim e disse assim, professora, não concordo. Eu fiz, por quê, meu filho? Ele, porque eu tenho uma conta na Caixa. Aí eu fiz, sim, meu filho. Ele, então, aí eu entendi o raciocínio dele. Ele achou que pelo fato dele ter uma conta na Caixa, existiria dinheiro privado na Caixa, mas olha a diferença. Você não comprou esse curso
Espero que sim, né? Porque senão é pirataria, né? Então você comprou esse curso. Só que o fato de você ter comprado esse curso te torna sócio do curso? Não, estão percebendo a diferença? Então quem tem uma conta na Caixa tem uma prestação de serviço da Caixa, mas não é dono da Caixa Econômica. Então ele estava confundindo essa parte daí. É claro que a Caixa prestando o serviço, atingindo o público em geral, vai existir dinheiro privado sendo movimentado. Mas eu estou dizendo o seguinte, ó, não vai existir dinheiro privado na instituição daquele local, porque dono é só quem tem capital público e não quem tem capital privado. Tranquila essa parte? Então não se admite. Já a sociedade de economia mista, vê o nome mista? Mista é misturado. Misturado público com privado. Então se admite sim a participação com dinheiro privado em uma sociedade de economia mista. Por exemplo, na Petrobras, que é uma sociedade de economia mista. Você poderia comprar ações na Petrobras? Aline, pode? Pode. Tô aconselhando não, viu, Aline? Mas né, ela fez, não quero comprar ações da Petrobras para cair no petrolão, né, Aline? Imagina. Não, ela fez, não quero. Mas veja, pode comprar ações na Petrobras. Não estou aconselhando, mas poder pode. Que a Petrobras, sendo uma sociedade de economia mista, pode ser que você se torne um pouquinho dono da Petrobras, um pouquinho. Agora imagina aquela ideia que eu sou rica, muito rica. Posso aproveitar o momento de baixa das ações da Petrobras para comprar logo 70% para mim? Aí não. Por quê, professora? Porque faltou dinheiro? Não. Mesmo que eu seja bilionária, trilionária, eu não posso. Porque sociedade de economia mista até que admite participação de capital privado. Mas a maioria do capital tem que permanecer nas mãos do setor público. Então, empresa pública, só dinheiro público. Sociedade de economia mista, misturado. Misturado público com privado, mas lembrando que a maioria fica nas mãos do setor público. Aí, olha uma questão que caiu na banca do CESP. Disse assim, ó, nas empresas estatais, o controle acionário deverá permanecer obrigatoriamente nas mãos do setor público. De novo, nas empresas estatais, o controle acionário deverá permanecer obrigatoriamente nas mãos do setor público. Vamos devagarzinho. Nas empresas estatais, empresa pública e sociedade de economia mista. Quando é que você tem um controle acionário? Quando você tem pelo menos a maioria das ações. Então, nas empresas estatais, o controle acionário obrigatoriamente tem que ficar nas mãos do poder público? Sim, a Aline acertou. Ela fez assim, ó, sim. Por que que sim? A Aline tá uma concorrente da gota, viu, minha gente? Primeiro lugar do concurso é dela, viu? Então, perceba, ela fez assim, ó, sim. Por que sim? Porque na empresa pública, o poder público tem controle acionário e total, porque só se admite dinheiro público. E na sociedade de economia mista, apesar de existir participação de dinheiro privado, o setor privado não controla. Porque quem controla é quem tem a maioria, e quem tem a maioria é o poder público. Então, tanto na empresa pública quanto na sociedade de economia mista, o controle é do poder público e não do setor privado. Então, tá certa a questão que diz que nas empresas estatais, o controle acionário deverá permanecer obrigatoriamente nas mãos do setor público. Tranquilo? Outra pergunta. É Banco do Brasil o que no fim do nome? SA. Petrobras o quê? SA. Por quê? Porque toda sociedade de economia mista é instituída na forma de sociedade anônima. Vamos ver isso na tabela? Então, vindo para cá, vamos anotar o seguinte, ó. Deixa eu pegar aqui para a gente anotar. Então, aqui, ó, na sociedade de economia mista, toda sociedade de economia mista é instituída na forma de sociedade anônima. Professora, o que diabos é a sociedade anônima? É a famosa SA. Aí eu vou logo falar uma coisa com vocês, tá certo? Vou abrir meu coração. Quando você faz faculdade de Direito, essa parte de SA, de sociedade anônima, você estuda na matéria de Direito Empresarial. E se você perguntar para mim qual é a matéria de Direito que eu menos sei na vida, é direito empresarial. Porque eu me lembro bem da minha época de faculdade, o meu professor, ele dava aula mais ou menos assim, ó. Ele sentava, pegava o código e lia.
Já tá achando ruim, mas deixa eu mostrar como ele lia. Ele lia assim, ó. Artigo meu. Conceito de empresário, aquela pessoa. Minha gente, eu não entendia o que ele falava. Na primeira aula eu digo, ele deve estar rouco, vou na próxima melhorar. Na próxima ele começou. A empresa pode ser uma sociedade. Eu digo, esse homem está entalado com ovo na boca. Minha gente, eu não entendia o que o homem falava. Então, até hoje, eu não tenho ideia do que passa no direito empresarial. E eu te garanto o seguinte, eu não saber direito empresarial não afeta em nada a minha vida em direito administrativo. Porque na sua prova de direito administrativo, nunca vão te perguntar o que é um SA, o que é uma sociedade anônima. O máximo que te perguntam, juro, não é isso? O máximo que te perguntam é, se é uma sociedade de economia mista, tem que ser formada de que maneira? Sociedade anônima. Sociedade anônima. O que é isso? Dane-se. Não importa. Mas só para poder dar uma explicação por cima, eu aprendi com a aluna essa explicação. É o seguinte, ó. Sociedade anônima é uma sociedade que existem ações e essas ações são vendidas na bolsa para quem quiser. Foi essa explicação que ela me deu. Então, seria uma sociedade anônima. Tanto é que a ação da Petrobras você pode comprar na bolsa. Qualquer um pode comprar, desde que a maioria do capital permaneça nas mãos do setor público. Mas não perguntam isso. Só vão perguntar qual é a forma que ela vai ser instituída. Só que uma empresa, por exemplo, uma empresa normal, pode ser formada por ação, por cota, por uma tal de comandita, que até hoje eu não sei o que é, mas tem isso também. Mas aí eu te pergunto, e a empresa pública? Vem comigo que eu te mostro. A empresa pública é o seguinte, ó. Ela vai ter a forma organizacional livre. Então, empresa pública tem forma organizacional livre. Aonde eu quero chegar com isso? Vê só. Se é forma organizacional livre, poderia ser uma empresa pública por ação? Pode. Por cota? Pode. Por quê? Porque ela é livre. Ela pode adotar qualquer forma permitida em direito. Já que não cai direito empresarial, como é que cai isso na sua prova? Cai mais ou menos assim, ó. A empresa pública, obrigatoriamente, terá de ser instituída na forma de sociedade anônima. Certo ou errado? Errado, porque isso não é empresa pública. Isso é quem? Sociedade de economia mista. Aí cai. A sociedade de economia mista poderá adotar qualquer forma permitida em direito. Falso. Isso não é sociedade de economia mista. Isso é empresa pública. Qualquer questão que apareça na sua prova, aprofundando, querendo saber o que é ação, o que é cota, o que é um SA, questão nula de prova. Está fora de direito administrativo e com certeza fora de seu edital, porque assim, até onde eu consto não cai direito empresarial para vocês. Até aí, ok? Só que eu ainda tenho outra coisa de direito empresarial para falar com vocês. Mais coisa é, você sabe o seguinte, empresas do setor privado não podem decretar falência, né? Que é como se fosse a morte da pessoa jurídica. A pessoa física morre, a pessoa jurídica decreta falência. E existe uma lei de falência, que você também estuda nesse maldito desse direito empresarial. Só que essa lei de falência, ela só vem a reger as empresas puramente do setor privado. As empresas estatais não estão sujeitas à lei de falência. O regramento delas é outro completamente diferente, até porque elas foram autorizadas por lei. Para poder deixarem de existir, vai ter que existir também uma outra o quê? Lei, paralelismo das formas. Então, vou só botar a observação que às empresas estatais não se aplica a lei de falências. Vamos anotar. Então, vem comigo para a gente anotar esse ponto, que é o seguinte, ó. Vamos botar aqui como observação. Pega uma caneta. Observação. Em relação às empresas estatais, vou botar bem grande, ó. Não se aplica a lei de falência. Não se aplica a lei de falência. Não precisa estudar essa lei, tá, pessoal? Mais uma vez, é direito empresarial, ela não pode vir a aparecer na hora da sua prova. Beleza até aí? Tranquilo? Só que eu ainda tenho algumas observações finais para poder fazer isso daqui. Só que para fazer essa observação final, eu quero desenhar com vocês em relação a esse ponto. Deixa eu pegar uma página em branco aqui, ó. Vê só.
Vou montar um esquema que tu tá estudando mais em constitucional, tá? Você sabe o seguinte, ó. A gente tem a Justiça Federal e a gente tem a Justiça Estadual. Então, tem a Justiça Federal e a gente tem a Justiça Estadual. E a municipal, professora? Não existe justiça municipal. Município não tem poder judiciário, só tem poder executivo e poder legislativo. Não existe juiz do município de Recife, existe juiz do estado de Pernambuco. Então, a gente tem a Justiça Federal e a gente tem a Justiça Estadual. Deixa eu fazer uma pergunta olhando para você. O que vale mais, Justiça Federal ou Justiça Estadual? Você me disse federal, foi? Não, viu, minha gente? A Justiça Federal não vale mais que a estadual, não. É uma mera repartição de competência. Vou fazer uma pergunta para você. O que vale mais, direito constitucional ou administrativo? Nenhum vale mais que o outro. Eles valem exatamente a mesma coisa. É uma mera divisão de assuntos. E é isso que acontece com a Justiça Federal e a Justiça Estadual. Não é que a federal vale mais que a estadual. Não é isso. Mas, por uma divisão de competências, existem assuntos que vão para a Justiça Federal e assuntos que vão para a Justiça Estadual. Mas a posição é de igualdade entre eles. Vamos anotar aqui e depois eu volto com vocês. Vem comigo. Essa linha ficou muito troncha, não foi? Vamos fazer outra. Continuou troncha, não foi? Mas, né, valeu a intenção. Então, vamos botar aqui, ó. Entre a Justiça Federal e a Justiça Estadual, a posição é de igualdade. Só que vamos pensar o seguinte, ó. Imagina uma empresa pública federal e uma sociedade de economia mista federal. Vou até dar exemplos aqui para poder facilitar a sua vida. Exemplo de empresa pública federal, a Caixa Econômica. Exemplo de sociedade de economia mista federal, a gente tem aqui o Banco do Brasil. Então, só para a gente colocar exemplos de empresa pública federal e de sociedade de economia mista federal. Deixa eu te fazer uma pergunta, olhando no fundo do seu olho agora. Caixa Econômica é uma empresa pública federal. Você pode processar a Caixa Econômica? Pode. Mas também pode ser processado por ela? Pode. Banco do Brasil. Você pode processar o Banco do Brasil? Pode. E pode ser processado por ele? Pode. Então, tanto você pode processar como ser processado. Se essa empresa pública e essa sociedade de economia mista são federais, essa ação vai correr na Justiça Federal ou na Justiça Estadual? Federal, não foi o que você disse? Você disse, professor, que ficou ridícula. Se as duas são federais, é porque é Justiça Federal. Vem comigo, porque eu não quero nem olhar para você agora, só quero, ó, anotar a resposta. Vem comigo aqui, ó. Nesse caso daqui, quando é uma empresa pública federal, ela vai para a Justiça Federal. Agora, a sociedade de economia mista, mesmo federal, ela é julgada na Justiça Estadual. Vê que pegadinha de prova que pode aparecer. Você nunca ia marcar no chute um negócio desse. Se você fosse chutar, perguntando se a sociedade de economia mista, onde é que ia ser o processo, se dissesse que ela era federal, automaticamente você ia chutar na Justiça Federal. Aí eu decorei de uma maneira muito babaca, tá certo? Babaca, e depois eu dou uma explicação. A explicação é o seguinte: como tem muito mais aparato, muito mais juízes, muito mais servidores estaduais do que federal, para não sobrecarregar a Justiça Federal, várias ações, a maior parte das competências foram passadas para a Justiça o quê? Estadual. Então, se eu colocasse a Justiça Federal para poder analisar todos os casos de todas as sociedades de economia mista federal, ia sobrecarregar. Então, o que se fez? Se passou aquelas competências para a Justiça Estadual. Isso aqui foi uma mera divisão de competência para não sobrecarregar a Justiça Federal. Eu decorei no seguinte jeito. A gente já sabe que Justiça Federal e Justiça Estadual são iguais, né? Mas cá entre nós, qual é a mais chique?
Federal, né, meu filho? Se você passa no TJ e no TRF, você vai trabalhar onde? Claro que no TRF. Você vai trabalhar menos, você vai ganhar mais e lá tem cappuccino, o que é motivo suficiente para você já ir para o TRF. TJ, você trabalha assim, né? Um pouquinho mais, ganha um pouquinho menos e leva seu Nescafé, mas é uma maravilha também. Estão percebendo a diferença? Então, apesar da competência ser igual, da posição hierárquica ser igual, não assim, digamos que a distribuição de competência sobrecarrega um pouco a justiça estadual. Então, eu decorei que justiça federal é mais chique. O que você acha mais chique? Empresa pública ou sociedade de economia mista? Mais chique. Eu acho empresa pública, sabe por quê? Porque empresa pública só tem dinheiro público. Sociedade de economia mista está misturado público com privado. Então eu decorei assim, mais chique com mais chique, mais peba com mais peba. Ou seja, Justiça Federal é mais chique, vai a empresa pública para lá porque é mais chique. Sociedade de economia mista é mais misturado, vai para a justiça mais simples, que é a justiça estadual. Mais chique com mais chique, mais peba com mais peba. Mas um jeito, a explicação lógica foi para não sobrecarregar a justiça federal. E eu vou te dar um exemplo que você vai perceber bem o que eu estou falando. Vê só. Você vê que é moda bandido chegar em uma agência de banco e explodir caixa eletrônico. Teve um aqui, minha gente, o povo tá ficando muito afoito. Teve um aqui que não explodiu o caixa eletrônico, não. Ele pegou o caixa eletrônico, botou naqueles carros que tem caçamba e levou para casa. Eu fiquei pensando, deve ser uma poupança, né? Ele não tá precisando agora, levou o caixa eletrônico para casa. Quando ele precisar, ele explode. É o fim do mundo. O cara nem explode mais, ele leva para casa e deixa guardado o caixa eletrônico inteiro. Só que você vê muito Banco do Itaú sofrendo isso, Santander, Bradesco, até Banco do Brasil. Agora, raramente você vê esse tipo de assalto na Caixa Econômica. Perceba, você vê muito mais no Bradesco, no Santander, no Banco do Brasil, no Itaú. Por que são poucas as vezes que tem esse tipo de assalto na Caixa Econômica? Porque o bandido, para assaltar a Caixa Econômica, das duas, uma. Ou ele não sabe o que está fazendo, ou ele é bom. E por ser bom, ele é afoito. Como assim? Se você não é bandido não, vamos pegar outra pessoa. Se uma pessoa explode um caixa do Itaú, do Bradesco, não vai ser processado? Vai. Pela Justiça Federal ou Estadual? Estadual. E a polícia que investiga é qual? Polícia Civil. Agora, se o cara explode um caixa eletrônico da Caixa Econômica Federal, por ser uma empresa pública federal, quem vai investigar ele é a Polícia Civil ou a PF? Polícia Federal. Polícia Federal, e não é desmerecendo, pelo amor de Deus. Mas é claro que a Polícia Federal tem um aparato muito melhor para investigar do que a Polícia Civil. E esse processo vai correr aonde? Na Justiça Estadual ou na Justiça Federal? Federal. Então o cara, quando explode um caixa eletrônico da Caixa Econômica, ou ele não sabe o que está fazendo, ou ele é bom. Por quê? Porque nessa situação ele vai ser investigado pela Polícia Federal e vai para a Justiça Federal, que bandido nenhum quer ir para lá, prefere para a Justiça Estadual mesmo. Mas uma explicação simples é que foi uma mera distribuição de competência. Tranquila até essa parte? Volta comigo. Vindo para cá a gente vai ver o seguinte, ó. Só que aqui, além de empresa pública federal, além de sociedade de economia mista federal, a gente tem, por exemplo, empresa pública estadual, empresa pública municipal. A gente tem sociedade de economia mista estadual, sociedade de economia mista municipal. Aí eu te pergunto o seguinte, ó. Se essa empresa pública, se essa sociedade de economia mista é estadual ou municipal, aonde é que esse povo vai ser julgado? Eu te conto onde é que vai correr o processo, mas te conto no próximo bloco, que finalmente no próximo eu te garanto que a gente acaba a organização administrativa.